Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, tenho mais um recado importante para vocês. Antes, porém, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos, dê aquele like caprichado no final do vídeo, tá aí embaixo, aquele joinha no estilo, enfim. Lembrando que eu tenho 7 playlists até agora dentro deste mesmo canal, são eles: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, se eu fosse presidente, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa e, finalmente, experiências de vida. Todas essas playlists, todos os assuntos abordados, salvo algumas exceções, eu me baseio nos meus livros, nos livros que eu escrevi sobre diversos temas, política, economia, enfim, bastante coisa mesmo, até livro didático infantil eu escrevi, poesia também, então tá aí a dica. Todos estão à venda nos meus sites, luizrorato.com.br, Luiz com Z, e editorasagaz.com.br, Sagaz com Z também. O assunto de hoje é sobre fake news. Fake news, traduzindo literalmente, significa notícia falsa. E a notícia falsa que está mais impactando hoje no Brasil é Lula inocente. Ontem esse cidadão aí fez um depoimento dizendo que ele é inocente. Só se for lá na casa da mãe Joana que ele é inocente. O cara, todo mundo sabe, ele foi condenado em primeira e segunda instância e não foi só pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado pelo Tribunal de Porto Alegre, que é um tribunal colegiado. Foi confirmada a condenação dele em segunda instância até pelo Supremo Tribunal Federal, onde tem o ministro Fachin, que não absolveu esse cidadão, ele simplesmente anulou o trabalho do Sérgio Moro, a pedido da defesa do Lula, e transferiu a competência de julgamento, não anulou nem as provas que existem, são centenas de provas contra o Lula, sobre os vários crimes que ele cometeu. Nos 2 processos que ele já foi condenado em segunda instância, existem centenas de provas. E fora isso, ele está respondendo a mais 7 ou 8 processos por improbidade administrativa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Enfim, a lista é grande. A folha corrida desse cidadão que se diz inocente é grande. Ontem eu fiquei abismado de ver ele se autodeclarando inocente, é um direito dele, naturalmente, não vamos negar isso, mas ele está sendo hipócrita. Então a fake news, no caso, reside no fato dele se autoafirmar inocente quando ele não é. Ele mesmo sabe que é culpado, mas ele vai morrer daqui a 700 anos se autodeclarando inocente, como a maioria, aliás, nos presídios do mundo inteiro, não só do Brasil, só tem gente inocente, segundo eles próprios, mas só eles acham isso, porque existe uma espécie de bandido, uma espécie de criminoso, principalmente os psicopatas, que são bem piores que os sociopatas. Não estou dizendo que o Lula é psicopata ou sociopata, ele é um oportunista, isso é incontestável. Mas a grande maioria dos criminosos são psicopatas. E segundo a psiquiatria forense, que é uma ciência, e segundo várias escolas da psiquiatria, o indivíduo que é psicopata, ele é desprovido de auto-julgamento, digamos assim, de autocensura. Ele não é incapaz de amar as pessoas, é incapaz de achar que o que ele faz de errado para prejudicar as pessoas é efetivamente errado, é crime. Para ele está tudo certo. Dentro da concepção dele, dentro das limitações desse tipo de indivíduo, tudo que ele faz é certo. Ele é um indivíduo incompreendido. Dá até pena, né? Vocês não ficam com pena? Eu não fico, eu não sou hipócrita. Então, voltando ao Lula, esse camarada aí, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, o Fachin, deu essa barrigada. Eu digo barrigada porque o próprio Supremo tinha
o próprio Deltan Dallagnol, que era um dos promotores de acusação, confirmou isso, que N vezes, inclusive pelo STF, foi confirmado a competência da 13ª Vara de Curitiba para julgar o Lula. E agora o cara vem dizer que não. É muito provável que essa decisão autocrática do Fachin seja revista pelo plenário do Supremo e perca o valor. Aí eu quero ver o Lula sair dando declaração de novo, dizendo que é inocente. E não, inocente é bebê de 1 ano para baixo, a partir daí ninguém sabe. Então, dito isso, eu acabei lembrando do saudoso Joaquim Barbosa, que era ministro do Supremo, um dos mais corretos e mais justos que o Supremo já teve, né, ao longo da história recente, e ele disse uma coisa que eu assino embaixo: corroboram em número, gênero e grau, que pessoas condenadas, independente do que tenham sido no passado, médico, doutor, analfabeto, presidente, não importa o que tenha sido, pessoas condenadas não devem ter abertura para ficar dando entrevista, para subir em palanque e ficar fazendo discurso, igual o Lula estava fazendo discurso para se candidatar a presidente em 2022, como dizia um amigo meu, vai ter essa sorte. Ele não vai ser candidato a presidente nem aqui, nem na China. Então, voltando ao Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa afirmou peremptoriamente, ou seja, categoricamente, que condenados, criminosos condenados de qualquer tipo, de qualquer estirpe, devem cair no obscurantismo, não deve estar brilhando à frente de holofotes, câmeras e microfones. É uma estupidez ficar dando espaço para esse tipo de gente, porque eles só vêm para confundir, eles vêm se autopromover, vêm posar de bonzinho, posar de mocinho, posar de inocente, posar de injustiçado. E a própria psicologia também afirma peremptoriamente que um dos piores tipos de pessoa são aquelas que se vitimizam, que vivem se fazendo de vítimas. Normalmente são medíocres, são hipócritas e com tendência sociopata ou pior até, psicopata. Então é isso. Esse é o grande fake news do momento. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, um cara que jamais deveria ter sido presidente. Esse é o recado de hoje, tá certo? Um abraço, até mais.